Pessoal, já vou dar início, comecei a gravar agora. Quem for chegando vai se agregando à nossa aula, tá bom? Então, já vou começar com compartilhamento de tela. A aula de hoje é a respeito de concentração de soluções. Concentração de solução, para a gente entender o que é, primeiro eu tenho que lembrar que uma solução é uma mistura homogênea, onde eu não consigo distinguir os componentes. Exemplo, água com álcool. Visualmente, se eu ver um copo com água, metade água e a metade álcool, só olhando não dá para saber onde está o álcool e onde que está a água. Se eu tiver, por exemplo, um copo cheio de água e alguém colocou uma pitadinha de sal lá dentro, eu não vou conseguir saber se tem sal só olhando. Eu, quando vejo a água salgada, eu vejo uma coisa só. Por isso, é considerada uma mistura homogênea. Então, para ficar bem claro para a gente aqui, mistura homogênea é aquela que eu enxergo apenas uma fase, que é uma característica única. Pode ter mais de dois, três componentes lá dentro, mas eu não consigo ver a diferença. Aí, quando acontece isso, eu digo que a mistura é homogênea e o nome dela técnico é solução, tá? Uma solução, ela tem pelo menos dois componentes, porque se não tiver, não é mistura, tá? E a solução é uma mistura. Esses componentes também têm nome específico. O solvente, ele geralmente está em maior quantidade e é a substância que dissolve o outro. Geralmente é um líquido, por exemplo, água, álcool, clorofórmio. A água é reconhecida como solvente universal, porque a água ela dissolve a maior parte das substâncias. O funcionamento do nosso corpo ele só acontece porque a maioria das substâncias que são levadas pelo sangue, né? Elas se dissolvem na água e o sangue é feito basicamente de água. 99% do sangue é água. E o soluto é outro componente que tem na solução que geralmente está em menor quantidade e normalmente é um sólido, tá? Não é obrigatório ser sólido, mas geralmente é um sólido. Por exemplo, açúcar, sal de cozinha, sulfato de cobre e por aí vai. Indo para o próximo slide. Aí nós temos um exemplo. Eu tenho o soluto azulzinho ali, né, o grãozinho azul, eu tenho a água. Quando eu coloco aquele sólido dentro dessa água, o que acontece com o sólido? Ele sumiu, né? Só deixou a água azul. Mas eu olhando para esse becker com água azul, eu não sei onde é que tá, onde é que foi parar o pozinho. Ele está misturado na água. Eu só não consigo identificar ele olhando, né? Para mim é uma coisa só, tá tudo azul, tá? Quando isso acontece, que eu vejo uma coisa só, uma única fase, eu chamo de solução. Mas aqui dentro eu sei que tem duas coisas. Eu tenho a água e tenho o sal, né? Esse sal aqui é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre é o soluto e a água é o solvente. Por quê? Porque a água dissolveu esse pozinho azul, né? O soluto. Pessoal, até aqui, essa parte conceitual, teórica, tá tudo certo? Está acompanhando direitinho? Se alguém não entender, por favor, avise. Então, vamos agora entrar na parte de fórmulas, né, de cálculos, de contas. Nós temos aí a definição de concentração de solução. O que é uma concentração de solução? É um termo que a gente utiliza para fazer a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente em uma solução.
A gente pode expressar de várias maneiras. Por exemplo, grama por litro, mol por litro, número de equivalentes por litro, porcentagem e por aí vai. Nós vamos aprender caso a caso. Tá? Inicialmente, a gente vai falar da concentração comum, que também é conhecida como concentração em grama por litro, e é simbolizada pela letra C. A fórmula da concentração está em vermelho aí embaixo, concentração é igual a M de 1 dividido por V. M de 1, G é grama, dividido por VL, litro. E por que M1? Toda vez que eu vou utilizar um nessa parte de concentração, eu estou marcando que essa grandeza é do soluto. Então, M é a massa. Massa de quem? Do soluto. Quando for do solvente, eu vou usar o índice 2. E quando não tiver nenhum número do lado, eu considero que é da totalidade, da solução. Então, aqui eu tenho que a concentração é a divisão, né, é o quociente, é a razão da massa do soluto em gramas dividida pelo volume da solução em litros. Prosseguindo. Então, aqui nós temos um exemplo. Esse exemplo aí, ele está em vídeo. Eu vou comentar com vocês o enunciado e, em seguida, a gente vai ver a resolução com o vídeo do YouTube. Exemplo. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 1,5 gramas de sal de cozinha em água, resultando um volume de solução igual a 200 mililitros. Ponto. Calcule a concentração da solução em grama por litro, concentração comum. Então, para resolver isso daqui, vamos ver a explicação do mocinho aqui da internet. Vamos ver se vocês conseguem ver daí, tá? Ô, lentidão. Agora é totalmente diferente do que já vimos antes. Aí. Vai, filho. Parou. Nos últimos dias, nós entregamos aos nossos leitores ganhos de 60%. Espera que é propaganda ainda. Isso, tu vai aprender. Pessoal, o vídeo está aparecendo para vocês? Não. Oi? Não, professor. Tá, então eu vou tentar botar de novo. Peraí. Pode a tela. E agora? Tá aparecendo o cara do homem? Tá. Vamos ver se vai. Você é capaz. Vamos falar então de como fazer, rapaziada. Então, olha só. Cara, galera, eu tô emocionado, moleque. Então, vai aprender isso. Tu vai aprender. Você é capaz. Vamos falar então de concentração comum. Tudo certo? Assim. O que é a concentração comum? Rapaz, olha o que eu coloquei. É a massa do soluto para cada 1 litro da minha solução. Eu vou repetir. É a massa do soluto para cada 1 litro da minha solução. Como que concentração comum vai ser apresentar para você nas questões? Dessa forma aqui, ó. Você vai ver uma massa barra litro. Entendeu isso, galera? Massa barra volume. Lembrando, galera, que essa massa é sempre do soluto e esse volume é sempre da minha solução, beleza? Então, galera, ó, essa daqui é a fórmula de unidade de concentração. Que venhamos e convenhamos. Você pode resolver estudando por fórmula, que é um caminho que eu gosto pra caraca, porque no Enem precisa ser rápido. Ou você pode abrir isso aqui como uma regra de 3. Vou te mostrar. Tá show de... Agora, eu quero te dar uma maldade. Galera, olha só. Toda vez que você usa isso aqui, cara, não tem caô. Não tem. Ou você vai ser capaz de calcular uma massa ou um volume. Entendeu isso, galera? E a brincadeira sempre é essa. Se eu te dei unidade de concentração e te dei a massa, você acha o quê? Volume. Presta atenção. Se eu te dei volume e a unidade de concentração, você acha o quê? A massa. Agora,
Se eu te dei a massa e o volume, você é capaz de achar a unidade de concentração em gramas por litro, chamada de concentração comum. Entendeu isso, galera? Guarda isso, rapaz. Se você quer usar isso daqui, a questão ela tem que pelo menos te dar ou uma massa para você achar um volume, ou um volume para você achar uma massa, ou os dois para você achar a unidade de concentração. E aí, olha só o que eu peguei aqui para exemplificar. Vamos pegar aqui o exercício 1, nível básico, lá para o nosso material. Pega aí, galera, dá uma lida dele, pausa o vídeo agora, pausa agora, você lê. Quando você terminar de ler, volta na resolução comigo. Show de... Bom, então acho que você já leu e diz o seguinte, basicamente, galera. Ele disse que o volume da minha solução era igual a 250 ml e que estava escrito que nessa solução você tinha uma massa absoluta igual a 1,5 gramas. Você já maldou o que eu fiz, né? Já. Você viu que a primeira coisa que eu fiz foi anotar os dados para eu olhar melhor o que eu tenho e entender o que ele está pedindo. Tá ligado nisso, galera? Aí fala assim, caraca, meu, não é assim que cai no Enem, não. Claro que não é. O Enem, cara, ele tem maldades. Mas antes de você quiser pegar, galera, o Enem, eu acho que você precisa, primeiro, entender esse nível básico. Tá ligado nisso? Afinal de contas, ele vai te dar a segurança que você precisa para você mandar bem. Tudo bem? Então, antes de você querer pegar questões do Enem, cara, eu acho que você precisa entender esse nível básico, porque é ele quem vai te dar a segurança que você precisa para mandar bem. De boa? Então vem comigo, olha só, galera. Aí eu peço para você calcular a concentração em gramas por litro. Gabriel, como que eu faço isso? É bem simples. Galera, a primeira resolução é basicamente você escrever a formulinha, cara. Quer ver, ó? Cabral, ó. Concentração comum é massa sobre volume. Aí fala assim, ué, Cabral, mas aí eu tenho que decorar a fórmula. Não. Para de bobeira. Quando você olha, galera, que você quer calcular algo em gramas por litro, grama é unidade de massa, litro é unidade de volume. Então não tenho dúvidas que você está dividindo uma massa sobre um volume. Entendeu isso? Maldou, né? Agora, observe. Galera, massa do soluto em gramas, volume em litros da minha solução. Então, galera, o que você vai fazer? Eu te dei, rapaz, a massa do soluto em gramas? Sim! Então, galera, quanto isso aqui vale? Ah, moleque! 1,5 gramas. Show de... Galera, tu vai dividir isso aqui agora pelo volume da minha solução. Ah, Gabriel, aqui, ó, 250 ml. Não. Tem que ser em litros. Então, galera, como é que fica 250 ml em litros? Se você lembra da nossa primeira parte, é você dividir por 1000, ou seja, sobre 0,25 litros. Galera, olha que maravilhoso. Já está em gramas por litro? É. Galera, olha só. Você resolveu essa continha, você vai chegar, sabe qual o valor? 6 gramas por litro. Tranquilidade? Se você procurar isso, galerinha, você vai ver que isso se encontra na letra E de hélio. De boa, moleque? Tá aqui, ó. Alternativa, letra E. Tranquilidade. Agora, Cabral, será que existe alguma outra forma de eu fazer isso por regra de 3? Claro que tem. Vai lá, dá um print aí que eu vou apagar essa resolução para escrever uma outra. Foi? Vamos lá, então. Galerinha, a resolução 2 seria essa daqui, então, ó. A questão diz o seguinte. Você tem 1,5 gramas para 250 ml da minha solução. Tá show de... Beleza? O que você quer? Você quer calcular em gramas por litro, ou seja, tu quer saber qual é a massa do soluto em 1 litro da minha solução. Só que 1 litro você manja que é a mesma coisa que 1000 ml. Então aqui você vai chamar de X. Concentração comum, rapaz, não é a massa do soluto em 1 litro da minha solução? Então isso daqui já é a sua resposta. E aí, galerinha, olha que lindo. Cortei aqui. Aqui vai dar 1, que é o inglês, e aqui 4. De boa? Você multiplicou cruzado, você vai chegar que seu X vai ser igual a 4 vezes 1,5, que é igual a 6 gramas por litro. Pronto, galera. Letra E. De boa? Tranquilidade? Show? Então, galera, ó, isso daqui
aqui você precisa dominar. É claro, pessoal, que quando eu falo de Enem, as questões são um pouco mais complicadas, mais chatas. Mas eu juro para você que você tem que ter paciência para você aprender bem essa base. Quando eu escrevo nível básico, eu não estou falando de questões fáceis. Me entenda. Eu estou falando de questões de base, que vão te dar uma base para você entender coisas mais difíceis. Tranquilidade? Faça todas as questões. Vamos agora ver modalidade? Vem comigo, moleque. Tchau. Acompanharam? Só um minuto. Sim, professor. Espera aí, tá dando som aqui, interferência. Ai, meu pai. Só um minuto. Pronúncio. Cadê? Voltemos. Então, agora que nós já passamos para vocês a informação da aula de hoje, do tema teórico, já vimos o vídeo, vamos para os exercícios. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, os exercícios, eles estão aqui, são apenas 5, tá? Não são difíceis de resolver. Eu vou aí passando para vocês as orientações e a gente vai fazendo, tá? Então, primeiro exercício. Um adulto possui, em média, 5 litros de sangue com cloreto de sódio dissolvido na concentração de 5,8 gramas por litro. Qual a massa total de NaCl em 5 litros de sangue de uma pessoa adulta? Então, aqui, pessoal, primeiramente, a gente vai fazer, selecionar quais são os dados, tá? Vamos lá, primeiro exercício. Qual o dado que ele deu? Ele fala logo de início que nós temos 5 litros de sangue. 5 litros está falando de massa ou de volume? Quem Volume, professor. fala essa? É volume. Então, já anota aí. Dados. V é igual a 5 litros. Depois ele continua, né, dissolvido na concentração de 5 gramas por litro. 5 gramas por litro já está falando que é a concentração. Daí coloca aí, C é igual a 5,8 gramas barra litro. São duas informações que o exercício diz. E o que ele está perguntando? Ele pergunta qual a massa. Essa massa é o M1, tá? Porque é a massa de sal que está dissolvida, a massa do soluto. Essa massa que está dissolvida lá nos 5 litros de sangue. Então, a resolução desse exercício é a aplicação direta da fórmula. Depois que você anotou os dados, você vai escrever concentração é igual a M1 sobre V. Quanto é a concentração? 5,8. Quanto é o M1? Eu não sei. Quanto é o volume? 5 litros. É muito importante que o volume esteja em litros. Se não estiver em litros, eu tenho que fazer a conversão. Aí, feita a substituição, eu vou ter uma multiplicação em cruz. Do lado esquerdo da igualdade, eu vou ter 5,8. Do lado direito é M1 dividido por 5. O 5,8 não tem denominador, mas eu posso colocar 1, tá? É 5,8 dividido por 1 é igual a M1 dividido por 5. Na multiplicação cruzada, eu vou ter a multiplicação 1 vezes M1 é M1. 5,8 vezes 5. A minha resposta vai dar valor de 29 gramas. 29 gramas de sal, tá? Então, vamos ver se vocês conseguem ver isso daí. Dá para enxergar aí?
a montagem bonitinho? Então, eu coloquei lá, ó, os dados. Depois que eu coloquei todos os dados, aí eu montei a continha, a fórmula, concentração é igual a massa dividido pelo volume, e vou colocando os valores. Concentração 5,8, a massa não sei, e o volume 5. Multiplica em cruz e acha a resposta. Tudo bem? Podemos ir para o segundo? Segundo exercício. Vamos marcar de novo. Dados. Calcule a concentração em grama por litro. Então, você vai colocar concentração, ponto de interrogação. Tá? De uma solução de NaOH que apresenta aí 200 miligramas. Miligrama é massa ou é volume? Quem dá mais? É massa. É a massa do soluto. Então, é M1. 200 miligramas dessa base em 400 centímetros cúbicos de solução. Esse 400 centímetros cúbicos é o quê? É líquido, né? Isso. É massa ou é volume? Volume. Volume. A Alcineia está afiada hoje, hein? Parabéns. Então, vamos lá. Vocês observem que a concentração é grama por litro e a massa não está em grama e o volume não está em litro. Por isso, antes de fazer a conta, eu preciso fazer as conversões. Então, eu vou colocar aqui, primeiro passo. Converter a massa M1, né, para grama. Então, vamos lá. O M1 é igual a 200 miligramas. 1 grama tem quantos miligramas? Alguém sabe? Uma grama. Quantos miligramas tem em 1 grama? Sem dúvida. Aí não deu, né, Soneia? Então, Não, fiquei em dúvida. 1 grama tem 1000 miligramas. Eu pensei em responder isso, mas fiquei em dúvida. Isso. Então, eu coloco, aplicando aí a conversão, geralmente eu uso para converter o fator unitário. Eu não sei se todo mundo conhece isso. Eu coloco 200 miligramas e vou multiplicando. Na multiplicação, eu coloco uma fração, né, da equivalência. Então, 1 grama eu boto em cima e 1000 miligramas embaixo. Aí eu posso eliminar o miligrama. O meu M1 será 200 dividido por 1000. Vai dar 0,2 gramas. Então, essa é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Eu vou converter o volume. Converter o volume para litro. Então, meu volume é 400 centímetros cúbicos. Para converter para litro, eu tenho que saber quantos centímetros cúbicos eu tenho em 1 litro. 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, eu vou multiplicar pela equivalência 1 litro dividido por 1000 centímetros cúbicos. Corta os centímetros cúbicos, vai ficar 400 dividido por 1000. 0,4 litros. Continuando, agora o terceiro passo para resolver eu já tenho tudo convertido, agora é só calcular a concentração. Então, a concentração é M1 dividido por V. Quanto é o M1 que eu acho que eu calculei? 0,2 gramas. E o volume, 0,4. Quanto que é?
0,2 dividido por 0,4. Vai dar 0,5. Então, a resposta da primeira questão, da segunda questão, na concentração final, vai dar 0,5 gramas por ml. Eu vou colocar aqui, ver se dá para ver aí, a resolução do 2. Dá para ver aí? Então, coloquei... Sobe um pouquinho mais, professor. Para frente? Não, sim, porque está aparecendo só... Aí. Melhorou? Então, primeiramente a gente faz aí os dados, né? E depois os passos. O primeiro passo é converter a massa para grama. O segundo passo é converter o volume para litro. E terceiro passo, calcular a concentração. Tudo bem? Tudo. Ô, professor, na resposta a gente tem que fazer assim, sempre primeiro, segundo e terceiro, ou dar a resposta final. Então, você tem que fazer todas as contas que precisam ser feitas. Você viu que no primeiro problema só teve uma conta. Só teve uma Isso. continha. Uhum. Aí no resultado final, você coloca a resposta. Só o resultado final, tipo, concentração 0,5 gramas. Isso, que nem a pergunta da segunda. A pergunta não é calcule a concentração? Isso. Então, a resposta, você coloca a resposta. A concentração é igual a 0,5 gramas por litro. Ah, tá. Não. A gente pode fazer os cálculos, mas aqui na hora de pôr a resposta pode só simplificar. Pode. Você pode Ah, tá. mesmo resposta Uhum. por R, né? Aí cada um tem Ah, tá. que fazer. Mas tem que identificar bem a resposta. Eu até peço que vocês coloquem a resposta em caneta. Faça as Entendi. continhas a lápis, mas a Sim, sim. resposta a caneta. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Vamos para a terceira. Então, a terceira questão, ele pede qual o volume final. Então, vamos lá de novo, dados, né? O volume não sabe, V é interrogação, igual a interrogação, né? Qual o volume final, que deve ter uma solução para que tenha concentração igual a 10 gramas por litro e a massa, né, a partir de 25 gramas de soluto. Então, observe que aí ele fala a concentração, fala o volume e ele fala qual é a concentração, diz quanto tem de massa e pede o volume. A massa já está em grama, a concentração é em grama por litro, então é aplicação direta de fórmula. Daí eu escrevo, concentração é igual a M1 sobre V. Na continuação, no lugar da concentração, eu escrevo 10, no lugar da massa, eu escrevo 25, e do volume fica V. O 10 não tem nada, é um número inteiro, eu divido por 1, coloco barra 1, e faço multiplicação cruzada. Daí fica 10 vezes volume, fica 10V, que é igual a 1 vezes 25. Na sequência, fica V igual a 25 dividido por 10. O meu volume vai ser igual a 2,5 litros. Então, fica assim. Deixa eu ver se dá para ver direitinho. Dá para ver? Alcineia, você que está aí olhando direitinho, dá para chegar direitinho? Então, eu tenho, né, o volume, eu não sei, né, coloco interrogação, a concentração é 10 gramas por litro e a massa é 25.
na hora que eu monto a fórmula, o volume eu vou encontrar dividindo 25 por 10, dá 2,5 litros. Beleza? Então, podemos ir para 4. Pessoal, é muito importante entender esses cálculos, porque daqui para frente, toda semana vai ter cálculo, tá? E eles vão ficando cada vez um pouquinho mais difíceis. Então, vamos ver aqui o quarto exercício. Vou ter que estudar muito regra de 3, professor, que eu me confundo na hora. Ao chorar compulsivamente, uma pessoa eliminou 5 ml de lágrimas. 5 ml de lágrimas é o quê? Volume. Volume. Considerando que essa solução apresenta concentração igual a 6 gramas por litro, determine a massa de sais eliminados durante o choro. Então, concentração 6. Ele fala o volume, a concentração e pede a massa. Só que o volume aqui está em litro, eu tenho que converter primeiro. Então, aqui o primeiro passo. Converter volume para litro. Então, tenho volume igual 5 ml. Eu multiplico pela fração 1 litro dividido por 1.000 ml. Aí eu elimino o ml. O resultado será volume igual a 5 dividido por 1.000, 0,05 litros. Aí, segundo passo é calcular a massa já. Então, concentração é igual a M1 sobre V. Na substituição fica 6 é igual a M1 sobre 0,005. O 6 não tem número embaixo, divide por 1. Na multiplicação cruzada, eu vou ter que M1 é igual a 6 vezes 0,005. M1 é igual a 0,030 gramas, só gramas, né? Massa só grama. Então, o resultado vai ser 0,030 ou 0,03, que é o mesmo número. Não fica sem resolução. Cadê? 3. Dá para ver aí, não? Tô vendo nada. Oi? Tô vendo nada, Dá não pra dá ver. pra enxergar nada. Eu tirei print. Tirou print. Quem não tá vendo? Eu não tô vendo nada, não dá pra enxergar nada. Eu também não estou conseguindo enxergar nada, não. Vamos de novo. Melhorar aqui a luz. Boa noite aí, que eu não dei boa noite ainda. Boa noite, Claudemir. E agora, Claudemir? Tá conseguindo enxergar alguma coisa? Melhorou, melhorou. Tá, joia. Então é aquele negócio. Ele falou que chorou 5 ml de lágrima, concentração era 6 gramas por litro e pede a massa. Aí a única coisa que tem que fazer a mais é calcular o volume da lágrima em litro e depois achar a massa do sal que ele perdeu no choro, tá? No quinto e último exercício, diz o seguinte: evapora-se 250 ml de uma solução de concentração
8 gramas por litro. E ele pede quantos miligramas, não, quantos gramas de MgCl são obtidos. Eu sei o volume, se é a concentração, ele quer a massa. O volume está em ml. Eu vou ter que converter. Então, primeiro passo, converter volume para litro. Então, volume é igual a 250 ml vezes 1 litro dividido por 1000 ml. Corta o ml, eu vou ter o volume igual a 0,25 litros. Segundo passo é calcular a massa. Então, eu sei que concentração é M1 sobre V, concentração é 8, M1 não sei, o V é 0,25. Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho que M1 é igual a 8 vezes 0,25. Léo. Quanto é que vai dar isso daí? 8 vezes 0,25 vai dar 2 gramas. M1 é igual a 8 vezes o quê? 8 vezes 0,25, que é o litro, tá? Tá ok. Vamos ver se dá para vocês enxergar. Peraí. É aqui no finalzinho. Dá para ver o que eu fiz? Então, primeiro você anota os dados. Os dados são 250 ml de volume, 8 gramas de grama por litro, e a concentração ele quer a massa. Então, primeiro você converte o volume para litro, que é 250 dividido por 1000, dá 0,25. E a concentração e acha a massa igual a 2 gramas. Tá? Beleza, pessoal? Então, essas continhas de hoje não são complicadas, né? Quem chegou depois, né? Teve algumas pessoas que chegaram depois. Essa aula está sendo gravada, eu vou colocar à disposição de vocês. Assim que terminar e eu conseguir fazer lá a manobra no YouTube, que eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas eu estou conseguindo gravar agora todas as aulas. E aí vocês poderão rever de novo as explicações. Mas não são cálculos difíceis, são cálculos simples, né? Essa aula de hoje é o primeiro tipo de concentração. Nós ainda temos várias outras para aprender desse mês para o mês de agosto. Tá? Nós vamos ter um bom prazo aí, fazendo bastante conta nas concentrações de soluções. Essa que aprendemos hoje é grama por litro, é a comum. Tá ok? Depois tem molaridade, normalidade, porcentagem, título, mas aí na hora certa a gente aprende. Misericórdia. Se o senhor está falando que essa é a comum, não quero nem ver a incomum. Estou preocupada.